Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo TH Rodrigues, eu sou cantor profissional e acadêmico de fisioterapia e hoje eu vim trazer um vídeo especialíssimo para você, um vídeo de final de ano. Eu tô aqui bem do ladinho do meu pinheirinho, a gente quase chegando ao final de 2020 e o material de hoje que eu vim trazer para você é para você que canta, para você que é professor, radialista, bom, você que usa muito a sua voz no dia a dia e desgasta bastante, precisa ter entonações diferentes para passar sensações diferentes, esse vídeo é para você, não sai daí que eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, gente, como eu falei anteriormente, esse vídeo aqui é para você que usa muito a sua voz, seja cantando, seja falando durante longos períodos, e ele não é um vídeo, já quero deixar claro aqui que ele não é um vídeo de técnica vocal. Ele é um vídeo que vai unir aquilo que você aprende lá na sua técnica vocal, seja para cantar, seja para falar durante longos períodos, ao que a área da saúde pode agregar essa sua técnica, né? Seja no estilo de vida, a gente vai abordar diversos pilares aí dentro desse tema, onde a área da saúde pode te auxiliar para que você consiga dar um upgrade na sua técnica vocal, diminuir a sua fadiga, o estresse, né, no seu aparelho fonador, para que você consiga aí alcançar os seus objetivos, beleza? Então, o título do nosso vídeo de hoje é Potencializando a sua técnica vocal através do fortalecimento, tá? O que eu quero dizer com isso? Aprender técnica vocal ela é uma coisa muito importante para você que utiliza a sua voz hoje, seja em curtos ou em longos períodos, né? Mas é muito importante para que você não machuque a sua voz, para que você consiga não machucar os seus músculos do seu aparelho fonador e consiga obter o resultado que você quer. No canto, muitas vezes os cantores buscam atingir uma precisão maior, buscam atingir mais resistência vocal para conseguir cantar durante longos períodos, né, sem machucar o aparelho fonador, sem ficar rouco, né? E essa é uma busca muito incessante. Então esse vídeo vai falar muito sobre esse lado e vai puxar um pouquinho também de técnicas. Eu vou ensinar ainda nesse vídeo algumas técnicas para você potencializar a sua voz, né, unindo aquilo que você já faz lá junto com o seu professor de canto, beleza? Então assim, gente, para iniciar, eu quero fazer um aspecto geral do nosso corpo. Então assim, como um braço, assim como uma perna, a nossa voz ela ocorre através de músculos, certo? Então a gente tem uma série de músculos, né, que ficam aqui na nossa região do nosso aparelho fonador, respiratório, e todos esses músculos, eles auxiliam para que você consiga gerar um som de acordo com o que você busca, ou seja, um som mais grave, ou seja, um som mais agudo, um som mais alto, um som mais baixo, né? Então tudo isso depende muito de onde, de como você utiliza o seu aparelho vocal, tá? Como isso acontece? A responsabilidade maior de gerar esse objetivo final é dos músculos que estão ativos e do ar. Isso aí mesmo, o ar ele é muito importante. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como a respiração pode auxiliar dentro desse seu propósito, tá? Não vou falar muito sobre técnica respiratória de canto, o que eu quero falar é um tema um pouco diferente, então fica aqui no vídeo que você vai entender de acordo com isso. Então o que acontece, pessoal? É muito normal a gente ver pessoas que palestram ou professores que às vezes precisam falar muito alto, precisam entonar diferentemente e às vezes não conseguem manter a voz com um padrão de resistência que auxilie ele a conseguir fazer isso com uma frequência alta, né? Então a pessoa acaba ficando rouca, acaba ficando desgastada, até estresse mental isso acaba gerando na pessoa. Então assim, o nosso aparelho fonador ele é feito de músculos, assim como o braço, assim como a perna, e como todo músculo, existe uma fadiga. Então vamos dar um exemplo bem clássico, né? Se você vai fazer uma atividade física, vamos pegar, você vai fazer um exercício de flexão, né? Deita lá no chão e vai fazer aquele exercício de flexão. De acordo com o que você vai fazendo, o seu músculo ele vai cansando, né? Então se você tem bastante condicionamento físico, claro que o seu rendimento vai ser muito maior, você vai conseguir fazer muito mais flexões.
Se o seu rendimento físico é mais baixo, se você é muitas vezes sedentário, não está acostumado a fazer esse tipo de exercício, o que vai acontecer? Você vai cansar mais rápido, vai perder energia mais rápido, vai começar a tremer e vai chegar uma hora que você não vai mais ter energia para executar aquele movimento. A mesma coisa acontece com os nossos músculos, a mesma coisa. Então, de acordo com o que você for cantando, de acordo com o que você for falando, vai gerar um desgaste e você precisa fortalecer esses músculos, assim como outros músculos também, não só do aparelho fonador, mas mais à frente eu vou comentar ali sobre outras regiões do nosso corpo, que é muito importante a gente gerar um fortalecimento para que esse conjunto completo possa fazer a gente alcançar o nosso objetivo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo, chega de enrolação. Gente, falando de fortalecimento vocal, nós vamos entrar em uma área que ela é um pouco complexa, então eu vou tentar ser o mais claro possível para você entender. Caso você não entenda, fica tranquilo, você pode entrar em contato comigo, pode tirar suas dúvidas também. Eu vou deixar as minhas redes sociais ali disponíveis para você na descrição desse vídeo, beleza? Então é o seguinte, gente, o que seria o fortalecimento vocal? Tá? Fortalecimento vocal nada mais, nada menos do que você praticar exercícios que podem ser os exercícios de vibração, né, exercícios vocais, aqueles que você aprende lá na sua aula de canto ou na sua aula de técnicas para palestras, para discursar durante longos períodos, né? Mas também as técnicas respiratórias, como você impõe o seu ar, como você controla o seu ar e como os seus músculos, desde essa região inteira aqui, vamos falar aqui já desde boca, né? Desde o nosso maxilar para dentro até o nosso abdômen, como você coloca toda essa região em favor do seu objetivo. Claro que para você que vai falar, muitas vezes não é tão necessário impor essa região, mas para você que canta é muito importante. Eu vou aprofundar um pouco mais essa região, essa parte do cantar, já que eu sou um cantor, já que eu trabalho com isso, eu vou aprofundar isso, mas acredito também que esse material vai ajudar muito você que trabalha em outras áreas que são necessárias aí trabalhar com a voz, beleza? Bom, gente, então é o seguinte, fazer esses exercícios vocais e impor a sua respiração no lugar correto, de maneira correta, vão gerar respostas diferentes do seu aparelho fonador. Então é o seguinte, eu vou dividir primeiramente em 3 pilares, que são, para mim, os pilares principais dentro dessa técnica que vai te ajudar. Então vamos começar pelo primeiro pilar, que seria o pulmão. O nosso pulmão ele é muito responsável por aquilo que sai pela nossa boca, pelo som que sai da nossa boca. Como assim, Thiago? Mas o pulmão ele não é um reservatório de ar? Sim, ele é um reservatório de ar. Mas eu que trabalho, que estudo fisioterapia e que já estou dentro dessa área de certa maneira, hoje existem muitos estudos que falam sobre a importância não só de você saber respirar corretamente, mas também de ter um pulmão forte e com a capacidade de distribuição de ar da maneira correta, para que você consiga soltar o seu ar de maneira eficaz e que você consiga ter um volume de ar que seja eficaz tanto para a respiração do dia a dia, tanto para você buscar uma saúde pulmonar, ou para você praticar exercícios físicos, aeróbicos, onde você vai ficar mais ofegante, aí você precisa de uma resposta melhor do seu pulmão. Então tudo isso vai ser extremamente importante dentro do fortalecimento do nosso pulmão. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou me aprofundar bastante sobre essa área do pulmão, tá? O segundo pilar é a parte vocal, então os músculos vocais. Eu não vou me aprofundar, falar qual é cada um, mas a gente vai falar da importância também de saber colocar o ar de maneira correta, de saber colocar o som no lugar correto
do seu aparelho vocal para que você consiga atingir exatamente o seu objetivo, você cantor, tá? E por último nós vamos falar dos músculos abdominais, que são aqueles músculos que também estão envolvidos sim na respiração e também servem de apoio para que você consiga colocar para fora um som mais definido e mais preciso. Beleza? Gente, como eu falei anteriormente, eu tenho os pilares e eu não vou fazer de uma maneira muito cronológica, eu vou tentar pegar de uma maneira mais básica até chegar ao pulmão, que é o nosso tema central de hoje, tá bom? Então assim, vamos começar pelos músculos abdominais. Assim como os torácicos, eles são músculos que nos ajudam a ter um apoio vocal melhor. Então, como eu falei antes, o nosso corpo ele trabalha como um todo, né? E ele trabalha através da transferência de energia, certo? É por isso que existem esses pilares, porque existe desde o início do movimento até o final. Então, não adianta você ter uma técnica vocal muito apurada e você ser uma pessoa extremamente sedentária, né? Você vai faltar alguma coisa. E falando de músculos abdominais e torácicos, né, vai faltar a base, que é o chão, para você conseguir. Vou usar um exemplo mais clássico, tá? Imagine que você vai fazer um exercício de levantamento de peso. Isso é aquela barra, né, que você levanta aqui e você baixa, tá? Independente do peso que você colocar lá, aonde vai se iniciar o exercício? Ele vai iniciar aqui pelo ombro, certo? Então o que acontece? Se você tem um ombro muito fraco, se você não tem um ombro preparado para esse exercício, a base do seu exercício vai estar prejudicada. Então não adianta você ter um braço muito forte se o seu ombro, assim como essa região aqui das costas, né, for muito fraco, você não vai conseguir fazer uma transferência de energia correta. O que acontece? Você perde potência no momento do exercício, você perde eficácia no momento do exercício, correto? Então, se você já tem um ombro mais fortalecido, que aguente esse exercício, a sua aplicação de energia é menor entre os membros e aí você consegue aproveitar mais o peso, ainda mais se considerando que, né, existe aí uma força gravitacional que vai dificultar mais. E como os nossos braços ficam para fora, né, tudo que fica mais alongado tem a tendência de aumentar o peso. Então a gente precisa sim saber distribuir a energia. E a mesma coisa acontece com os nossos músculos abdominais e torácicos na hora de a gente ter uma base para jogar a voz para fora. Você precisa ter um músculo mais fortalecido para que na hora que você for fazer a transferência de energia dessa região para cá, você não jogue toda a força aqui. E aí, muitas vezes acontece quando você vê aquele cantor que canta muito bem, tem uma potência vocal bacana, tem um timbre muito top, mas ele às vezes está esgoelando aqui a energia. Você vê as veias saltando e ele está aqui com uma voz de garganta muito forte, né? E aí acontece por quê? Porque às vezes a transferência de energia entre essa região e essa região não está equilibrada, tá bom? Como que você pode eliminar esse problema? Atividade física, né? Então isso aí eu não vou chegar a entrar em detalhes. Você que faz uma academia, você que, né, faz exercício até muitas vezes em casa, você pode conversar com o seu personal, com uma pessoa ali, né, o professor que vai estar te ajudando a ter exercícios que fortaleçam os teus músculos abdominais, teus músculos torácicos. De certeza que isso aí vai ser um diferencial para você. Vai ajudar a tua base, a raiz. Beleza? Bom, galera, vamos para o próximo tópico agora então, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre músculos vocais. Gente, os músculos vocais, eles são músculos menores, são músculos mais sensíveis do que os músculos que a gente tem em outras regiões corporais. Por quê? Primeiro, pelo tamanho deles. Por serem menores, as pregas musculares, né, as pregas vocais, os músculos em si, eles são músculos mais finos. Então eles tendem a ser mais delicados.
E em segundo lugar, eles são músculos que eles têm menos revestimento. Então, por exemplo, vamos pegar o músculo do braço aqui, né? Esse músculo aqui, o bíceps, músculo muito famoso. Ele é um músculo grande, né? E também ele é um músculo que ele tem um revestimento maior, né? Se você for parar para pensar, a gente tem camadas de gordura, a gente tem pele, né? A gente tem outros músculos que estão também interligados, que também estão junto ali, exercendo uma certa proteção. E os músculos vocais, eles têm menos proteção, né? A gente tem a nossa mucosa interior aqui, né? Da laringe, faringe, enfim, e querendo ou não, é um pouco mais, pouco não, é muito mais sensível. Então, o cuidado que você tem, por exemplo, com as suas costas, para não ter dor nas costas, aquela coisa assim, que você tenta às vezes manter a postura, esse cuidado ele tem que ser muito maior com os músculos vocais, porque eles são mais sensíveis do que outros músculos. Claro que existem outros músculos no corpo que são tão sensíveis quanto, mas, né, eu estou comparando aí com músculos maiores do corpo, tá bom? Então, o que acontece? Depois que você já fez um fortalecimento maior da base, que é os seus músculos abdominais, torácicos, né? Transferir a energia para os músculos dessa região vai se tornar algo um pouco mais delicado. Por quê? Porque você também vai precisar fortalecê-los. Senão eles não vão acompanhar a transferência de energia, a transferência de pressão de ar que vai vir daqui, tá? E esses músculos, eles podem ser fortalecidos de que maneira? Lá na sua aula de canto você vai aprender, né, exercícios vibratórios, exercícios onde você executa também sons, né? E esses sons ajudam muito, muito mesmo a fortalecer, né? Existem vários estudos, um mosquito aqui me rodeando. Esses exercícios, eles vão te ajudar a fortalecer. Então, tem muitos estudos já hoje que falam que você executar certo som durante um período de tempo, que não é uma frequência alta no mesmo dia, mas, por exemplo, você passar uma semana inteira, eu quero atingir um som mais agudo, você não precisa passar um dia inteiro cantando agudo, até porque você vai fadigar os seus músculos, mas você pode passar uma semana durante certos períodos falando agudo, isso vai mudar bastante já. E tem muitos estudos, você pode pesquisar sobre isso, pode conversar até com o seu professor de canto sobre isso, é muito bacana, tenho certeza que também vai te ajudar. Mas a ideia aqui é você fortalecer esses músculos. Vou dar um exemplo bem clássico, tá? Se você é uma pessoa que costuma falar muito grave, a região dos seus músculos vocais que trabalha com a sonoridade mais aguda, que consegue jogar uma sonoridade mais aguda, vai estar meio bambo, vai estar meio fraco. A ideia é você fortalecer através, né, de praticar exercícios que te levem a esse falar, esse cantar mais agudo, para que você possa fortalecê-los e não gere um desgaste para esse músculo. Isso também vai gerar em você uma coisa chamada propriocepção. Eu ia falar isso anteriormente, acabei esquecendo, mas vou falar agora. Talvez você já tenha ouvido falar sobre propriocepção, é uma palavra grande e eu vou explicar para vocês o que é agora, tá? Propriocepção nada mais, nada menos do que você perceber os seus músculos, você perceber, por exemplo, a propriocepção do braço, você saber em que lugar espacialmente está o seu braço, né? Sentir o movimento, entender que quando você está esticando e você está dobrando aqui, flexionando o seu braço, você entender, conseguir sentir mais ou menos o que é que você está movimentando. É claro que a gente não vai sentir isso a um nível muito pequeno, então você não vai sentir um músculozinho pequenininho aqui, aquele músculo lá mais profundo, a movimentação dele, e a mesma coisa aqui, você não vai sentir o teu TA ali se movimentando assim, como, né, nossa, peraí, tá tensionado o meu TA, então preciso relaxar ele aqui, foi. Não é isso, mas é você conseguir entender a movimentação dos seus músculos, entender o que é que está acontecendo aqui no momento que você solta um som mais grave, um som mais agudo, o que é que está acontecendo nessa região inteira.
Isso se chama propriocepção. E também vai te ajudar a conseguir executar movimentos. Sabe quando você vai tentar praticar uma técnica e às vezes é muito difícil, você faz até na frente do professor, mas quando você chega em casa você não consegue. Isso é muito normal, né? Mas a propriocepção vai fazer com que o teu subconsciente consiga executar esses movimentos de maneira mais prática. É mais ou menos igual a dirigir. Quando você começa a aprender a dirigir, você vai e aí tem que prestar atenção no volante, na marcha, no pedal, e depois de um certo tempo você não precisa mais prestar atenção nisso, né? O teu cérebro, ele te direciona a fazer essas atividades de maneira inconsciente para que você tenha menos gasto de energia, ou seja, menos fadiga, não só mental, mas também muscular. Beleza? Então você pode pedir para o seu professor de canto, ou você pode até pesquisar aí na internet. Hoje existem bastante materiais sobre técnicas que vão te ajudar a alcançar a propriocepção, tá certo? E também técnicas que vão auxiliar aí no seu fortalecimento de músculos vocais, para que você consiga fortalecer todos eles de maneira diferente. Ok, galera? Muito bem, então até aí a gente já está com os nossos, a ideia dos nossos músculos de base já fortalecidos, né? Então a gente vai puxar a energia deles, tá bom? Eles vão ser os nossos músculos antagonistas para que a gente possa fazer a inspiração e, em contrapartida, fazer a expiração aplicando uma energia para que o nosso som possa sair de maneira adequada, um som mais limpo, um som às vezes mais leve para você que fala bastante e não pode ou até muitas vezes não quer colocar tanto peso ou tanta energia na sua voz para você não ficar rouco. Uma coisa é verdade, pessoal, quando você canta, as regiões muitas vezes são diferentes de onde você está somente falando. Então é muito possível que um cantor possa cantar durante um período longo e não fique rouco, e possa falar durante um certo período e ficar rouco muito facilmente, e vice-versa. Você muitas vezes que fala bastante e não fica rouco, em algum momento você vai poder cantar e ficar rouco. Pode acontecer? Sim. Isso é o desgaste vocal, é o desgaste de músculos que não estão acostumados a gerar uma movimentação diferente, a gerar uma sonoridade diferente. Então, a gente precisa saber distinguir isso daí. E aí, cada técnica vocal vai te ensinar como chegar nesse objetivo. Beleza? Sobre músculos vocais, então é isso. Procure seu professor, converse com ele, pergunte como é que você pode trabalhar cada músculo diferente do seu corpo, né, da região fonadora, como é que você pode ativá-los de maneira mais eficaz e como é que você pode trabalhá-los melhor para que eles fiquem mais fortes, para que a sua voz fique musculosa, literalmente falando, e você consiga ser mais preciso, ter mais pressão de voz, você vai conseguir buscar uma afinação melhor também, beleza? Agora vamos para o nosso terceiro pilar, que para mim, dentro desse material, é o mais importante. Claro que tudo isso vai depender muito do que você está precisando. Cada pessoa tem uma experiência vocal diferente e às vezes ela está muito bem servido, às vezes no fortalecimento muscular da base, mas às vezes esses músculos estão fracos. E vice-versa, eu conheço muitos cantores que têm essa região aqui muito trabalhada, são muito afinados, conseguem alcançar tons muito altos e também tons muito baixos, né, muito graves no caso, sem perder a qualidade vocal, mas às vezes tem dificuldade de soltar esse som com um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de punch que a gente fala, né? E aí o cara precisa sair um pouquinho daquela vida sedentária, precisa fazer uma atividade física, precisa fazer um exercício aeróbico, uma corrida, uma abdominal, fortalecer essa musculatura aqui para que ele consiga ter um pouquinho mais de pressão para jogar essa voz para fora, tá bom? E aí a gente vai falar de pulmão agora, a gente vai chegar no pulmão. Agora eu vou sair um pouquinho da área do canto, um pouquinho da área da fala e vou entrar um pouquinho mais na área da fisioterapia. Bom, hoje na área da fisioterapia a gente tem uma área propriamente dito, que é a área de cardiorrespiratório. São fisioterapeutas que trabalham com intensivo, né, trabalham em UTIs e são especializados na nossa respiração, né? Então a gente tem diversas doenças hoje que são
doenças respiratórias e que muitas vezes não pode ir para uma cirurgia ou para diversos fatores e aí passa para a recuperação com o fisioterapeuta, né? E fugindo um pouco desse padrão curatório, curativo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aonde você está bem de saúde, né? Você tem um pulmão bacana, um pulmão saudável até certo ponto e você precisa aumentar um pouquinho mais o desenvolvimento, um pouquinho mais a potência do seu pulmão. E isso a gente fala sobre exercícios respiratórios. Dentro da fisioterapia a gente fala muito sobre expansão pulmonar, sobre padrões de desinsuflação, que nada mais nada menos que você saber o controle de ar dentro do seu pulmão, você poder ter um volume respiratório bem equilibrado, balanceado, para que você saiba inspirar a quantidade correta de ar, a quantidade que vai ser não só benéfica para o teu corpo, mas que vai atingir depois os teus objetivos, seja numa atividade física aeróbica, uma corrida, que você não vai ficar muito ofegante, né, para você conseguir manter um padrão respiratório mais equilibrado, seja para você cantar, seja para o seu dia a dia também. Então esses exercícios, não só o de expansão pulmonar, mas também padrões de desinsuflação pulmonar, que seria basicamente você saber soltar o ar com a pressão correta, de maneira correta, no tempo correto. Isso tudo ocorre dentro daquilo que eu falei anteriormente, que é a propriocepção. Então, o seu corpo você vai começar pensando naquilo, mas vai chegar um momento em que você não vai mais precisar pensar. O teu corpo vai fazer automaticamente para diminuir o gasto de energia, tá? E aí você fala, Thiago, mas o que é que isso tem a ver com o canto? Como é que isso pode me ajudar? Isso não tem nada a ver, você está falando uma coisa de saúde, né? Falando uma coisa lá da fisioterapia, como é que isso pode me ajudar com o canto? Como é que a arte pode ter a ver com a saúde? Tem tudo a ver. Por quê? Lembra que eu dei o exemplo lá dos músculos abdominais, que são a base? A mesma coisa acontece dentro do canto. Então, para que você consiga atingir o padrão que você busca, é muito importante que você tenha uma saúde também muito equilibrada, né? Hoje já se fala muito sobre aquilo que você come, que você bebe, que faz bem, que faz mal para vós, mas existe um extra, existe aquilo que você faz no teu dia a dia, a tua atividade física, como é o teu padrão né, quanto você é ativo fisicamente, para que isso também faça uma diferença, e faz uma diferença muito grande. É claro, gente, isso não acontece do dia para a noite, né? Isso acontece com um período, você precisa estar ativo, é um processo gradativo, mas ele faz uma diferença muito, muito grande, e se você iniciar um processo cuidadoso dentro disso, você vai ver que faz sim muita diferença. Tá? Faz muita diferença. Ele não vai te ensinar a cantar, mas aquilo que você aprende com o seu professor de canto, aquilo que você aprende com o seu fono, isso vai dar um up para que você consiga potencializar e aprender mais rápido até aquilo que você tá tendo ali de ensinamento com seus professores e com o seu fonoaudiólogo. Tá bom? Então o que acontece com o nosso pulmão, gente? Existem alguns padrões, eu vou ensinar ainda nesse vídeo 2 exercícios que vão ajudar muito você a trabalhar. Claro que existem muitos outros, você pode pesquisar, pode perguntar também para outros profissionais, exercícios que vão te ajudar a alcançar esse objetivo, tá bom? Que são exercícios respiratórios simples que você pode fazer em casa. O que envolve o resultado é a dinâmica com que ele acontece, tá bom? E aí, tendo todos esses 3 pilares juntos, você consegue alcançar o seu objetivo. Então, você tem um músculo, os músculos maiores, músculos antagonistas no início do movimento fortalecidos. O que acontece? Você vai conseguir colocar sua voz no local correto, com uma base correta, e transferir essa energia pelo seu pulmão com a pressão correta de ar, com a força correta. Além do mais, você vai ter um pulmão bem mais saudável, principalmente para você que trabalha na noite, às vezes dorme pouco, às vezes é fumante, enfim, isso aí vai fazer uma diferença bem grande também para você, tá? Então essa transferência de energia chegou no seu pulmão, a energia que o seu abdômen coloca e a energia que o seu pulmão tem para colocar
não só muito ar, mas a quantidade correta, com a pressão correta de ar, vai fazer diferença para a hora que o ar e essa energia que foi transferida desses membros que têm funcionalidades diferentes, quando chegar aqui. Aí quando chegar aqui, você vai conseguir suportar essa transferência e conseguir colocar para fora com uma entonação melhor, com uma força melhor. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de blá blá blá, eu vou ensinar para você agora 2 exercícios, tá? Um por um, vou mostrar passo a passo dos exercícios, você pode fazer em casa, isso vai te ajudar, unido a esses 2 pilares que eu falei anteriormente, vai te ajudar a você conseguir alcançar o seu objetivo no canto. Pode ter certeza que vai fazer diferença para você. Beleza? Gente, vamos para o primeiro exercício então? Seguinte, esse primeiro exercício se chama suspiros. Isso mesmo, suspiro, tá? Basicamente, o que esse exercício faz? Ele vai te auxiliar a expandir a sua capacidade pulmonar, tá? Você que já tem um pulmão saudável, né, já que esse exercício basicamente ele é muito utilizado para recuperação de pessoas que estão com problemas respiratórios. Mas você que já tem um pulmão saudável, ele vai fortalecer o seu pulmão mais ainda, vai prevenir também doenças respiratórias, vai ajudar a prevenir, tá? Ele vai aumentar não só a sua capacidade inspiratória, como ele vai te auxiliar, vai te fortalecer na hora de fazer a expiração. Os músculos expiratórios também vão ser trabalhados, tá? Então, basicamente, eu vou explicar e depois a gente vai executar, ok? Então, basicamente, primeiro o que nós vamos fazer é executar inspirações nasais breve, até que o nosso pulmão esteja cheio. Ou seja, você vai ficar puxando o ar de pouquinho em pouquinho até que o seu pulmão fique cheio, tá? E aí, no final, nós vamos ter uma expiração com freno labial, né? A gente vai fazer uma expiração como se fosse aquele suspiro mesmo, tá? Então, eu vou executar. E aí você depois pode executar em casa, tá bom? Seria basicamente... E aí você vai soltar o ar até o máximo que você conseguir, ok? Até o máximo que você conseguir, você vai soltar esse ar. Você pode executar esse exercício por um período, não faça esse exercício por longos períodos, porque você pode ficar tonto, você pode sentir fraqueza, tá? Então, o ideal é você ir no seu limite ali, fazer 5 minutos, 10 minutos no máximo diário, que você pode dividir, fazer 5 minutos pela manhã, 5 minutos à noite, enfim, tá? Então você vai poder executar esse exercício, não precisa ser rapidamente feito, você pode ir tendo pausas durante esse exercício. O importante é que você faça com uma frequência o exercício do suspiro, ele vai ajudar você, beleza? Vamos para o nosso segundo exercício então? Vamos para o segundo exercício. Um detalhe que eu esqueci de comentar do exercício anterior é que ele ajuda muito, muito, muito a você ter uma inspiração mais longa e, por consequência, você tensiona um pouco mais os músculos aqui que vão te gerar um pouco mais de base, ok? Então vamos para o segundo exercício que se chama expiração abreviada. Então o primeiro exercício, ele ajuda, o foco principal dele é a inspiração, mas você também vai conseguir ter aí um resultado na expiração, também trabalha. Agora esse é o inverso, agora esse a gente vai dar uma ênfase maior na expiração, que é soltar o ar, né? Isso vai te ajudar de que maneira? É você saber controlar o ar no momento em que você vai executar o som, tá? É onde você vai ter um pouquinho mais de controle de aonde você pode colocar o seu ar, onde você pode encaixar o seu som. Tiago, mas como que isso pode me ajudar se eu simplesmente estou aprendendo a soltar o ar e não a trazer o ar para uma região? Lembra? Eu falei antes sobre esses músculos. Aí o fortalecimento dessa região aqui é que vai te mostrar como você encaixar. O que eu estou ensinando aqui não é a técnica de como encaixar a voz no local correto. Isso o seu professor de canto vai te ensinar. Ou o seu fonoaudiólogo, enfim. O que eu estou ensinando aqui é como você fazer uma transferência de energia mais segura para você ter mais precisão em executar a sua técnica, tá bom? Então vamos falar de expiração abreviada.
ela é feita em 3 etapas. Então a primeira etapa é o seguinte, mesma coisa, tá? Eu vou explicar e depois eu executo. A primeira etapa é você fazer uma inspiração nasal curta, tá? Então você vai encher só um pouquinho o seu pulmão de ar e você vai fazer uma expiração breve também, né? Soltando ar, freno labial, que é aquele suspirinho de leve, tá bom? Mas você não vai soltar todo o ar, então você vai puxar um pouquinho e vai soltar um pouquinho, vai deixar uma reservinha de ar, tá bom? Antes de você soltar essa reservinha de ar, você vai fazer novamente, que agora é a segunda etapa, você vai fazer uma inspiração também nasal, média. Então você não vai chegar a encher o total do seu pulmão, você vai chegar, antes você fez só o iniciozinho, agora você vai fazer até a metade. E vai soltar novamente esse ar com freno labial, mas ainda não vai soltar todo o ar, ainda aquele arzinho residual você vai deixar lá. Não vai soltar, ele vai sobrar um pouquinho de ar ainda para você, tá bom? E aí a gente vai chegar na terceira e última etapa, que você vai fazer uma inspiração completa até a sua capacidade máxima do pulmão. Quando ele estiver muito cheio, você vai soltar aquele ar com freno labial, né? De maneira suave, gente. Lembrando que não é para fazer... Não. É para fazer o freno labial? É para aprender? Sim. Mas de maneira suave. Você vai soltar todo o ar que você tiver até você sentir que não sobrou mais nada de ar. Aí você vai parar o exercício, tá bom? E aí você pode voltar à sua respiração normal. Você pode executar esse exercício, né, repetidas vezes. Cuidado com o que eu falei anteriormente, para não ficar tonto, que às vezes isso pode acontecer, gente, é normal. Então cuidado, vai de leve. Se você fuma, se você não está acostumado, tem uma vida mais sedentária, vai gradativamente, vai devagar, para que você possa atingir devagar e não tenha um problema aí mais sério, tá bom? Se você tem asma, vai de leve também, tá bom? É muito importante esses pontos. Beleza, galera? Também você pode procurar um profissional, pode conversar com um profissional, se aconselhar, que é muito importante. Aqui eu quis abrir um pouco a cabeça de vocês, mostrar que existe isso, que é muito importante, que vai te ajudar, que você pode alcançar não só com técnica vocal, não só com cuidados de higiene vocal, não só, né, com cuidado com o que você faz da voz, mas também com exercício, com uma vida mais ativa, com atividade física, o que é que você pode proporcionar para a sua profissão. Para você que busca aí ser um cara top de linha na sua profissão, pode ter certeza que isso aí vai fazer diferença. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Nosso vídeo de hoje é esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, pode me chamar lá nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, também as minhas redes sociais. Um beijo para vocês e vamos embora que a gente precisa aprender para crescer. Valeu? Tchau!